Olá, alunos do Colégio CAF Macaé e também alunos do canal Pedro Sami. Mais uma videoaula de Química. Eu estou postando essa videoaula de revisão de recuperação bimestral um pouco depois das outras que eu gravei, né? Porque realmente a demanda de tempo foi difícil, a lousa deu alguns probleminhas aqui, mas estou me adaptando à realidade dela. Mas então a gente vai fazer uma videoaula de revisão para os alunos do nono ano, tá? Essa seria uma videoaula de recuperação bimestral, só que eles vão utilizar também na semestral essa videoaula. Então, se você é aluno do nono ano e tem dúvidas sobre identificação de substâncias puras e misturas, modelos atômicos, tá? E estrutura atômica, eu queria convidar você a estar aqui nessa videoaula conosco, aprendendo mais de química. Então, vamos começar com a correção do teste, depois a gente vai para a prova e, por último, as questões do simulado. Então, as questões do teste estão aí. Vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte. Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1 diz o seguinte aí. Só um momentinho. Nas cidades, o saneamento básico envolve o tratamento de água que será fornecida para a população. E este deve ser feito em uma estação de tratamento de água, ETA. Em uma das etapas do processo, o cloro é borbulhado na água, ocorrendo a reação química representada por. Na reação dada, temos. Então, aí pergunta sobre substâncias simples e substâncias compostas, né? Então, quando eu tenho aí uma substância dita como simples, é aquela formada apenas por um elemento. E uma substância chamada de composta é aquela que possui dois ou mais elementos. Como que eu vou identificar cada elemento, professor? Eu identifico cada elemento por letra maiúscula, tá? Cada letra maiúscula. Então, aqui nessa reação, nós temos aqui o Cl2, que seria uma substância simples. Aqui eu tenho o H2O. Perceba que aqui eu já tenho duas letras maiúsculas, aqui eu só tenho uma, ó, o C, que o L é minúscula I, aqui eu já tenho duas letras maiúsculas, ó, H e O. Então aqui seria uma substância composta. Nós temos também aqui o HCl. Então, novamente, aqui nós temos duas letras maiúsculas, ó, o H e o C. Então, aqui, dois elementos, substância composta também. E a gente tem HClO. Então, aqui nós temos, ó, três letras maiúsculas, H, Cl e O. Na verdade, o C do Cl e O. Então, também substância composta. Então, vamos ver qual é a alternativa aí. Na reação dada, temos quatro substâncias simples? Não. Nós temos o que aqui? Nós temos quatro, nós temos três compostas e uma simples, né? Vamos para a próxima. Quatro substâncias compostas? Também não. Duas substâncias simples como produtos da reação? Não, né? Só para deixar claro aqui uma coisa, produto é o que está o quê? Após a seta. Então, isso daqui seriam os produtos e o que está antes da seta, os reagentes.
Ele está falando que tem duas substâncias simples como produtos da reação. Não, são duas substâncias compostas, né? Como a gente viu aí o HCl e o HClO. Uma substância simples e três compostas. Correto, né? Aqui eu tenho uma substância simples, que seria apenas essa daqui, o Cl2, e três compostas, ó. Uma, duas, três compostas. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D de dado. Vamos lá? Então, no pique no pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: em uma festa de aniversário foi decorada com dois tipos de balões. Diferentes componentes gasosos foram usados para encher cada tipo de balão. As figuras observadas representam as substâncias no interior de cada balão. Identifique quantas substâncias simples e compostas há no balão um e 2. Então, aqui, você também vai identificar a substância simples e composta, só que de uma outra maneira. Toda vez que eu tiver uma substância simples, nós vimos que só tem um elemento, não é isso? Então, aqui, a substância simples vai ser o quê? Formada por esferas, porque cada elemento aí vai ser considerado uma esfera, cada átomo, né? Esferas iguais, porque aqui eu vou ter elementos iguais, né? Cada átomo nessa representação, uma esfera, um quadradinho, alguma coisa aí representada, e eu vou ter desenhos iguais, né? A maioria estão sendo representados por esfera, exceto esse daqui, que é um retângulo, né? E quando eu tenho substâncias compostas, aí vai ser o quê? Esfera, esferas, né? Diferentes. Aqui é esferas, tá? Esferas diferentes. Então, no balão 1 aqui, a gente percebe, ó, que eu tenho átomos isolados, né? Então, a gente vai perceber que toda vez que eu tenho uma substância na forma de átomos isolados, ou vai ser um metal ou vai ser um gás nó. Então, como aqui é um gás, né? Poderia, por exemplo, ser o gás hélio aqui, ó, que é o H, que a gente vai ver. Então, no balão 1, eu tenho uma substância simples. Já no balão 2, o que que eu tenho? No balão 2, eu tenho essa daqui, que é formada por esferas iguais, então é simples, e essa daqui também, que é formada por esferas iguais, é simples. E eu também tenho, além dessas, essas outras duas aqui, ó. Essa daqui e essa são formadas por esferas diferentes. Então, são o quê? Compostas. Então, quer dizer que aqui no balão 2, eu tenho duas substâncias simples e duas substâncias compostas. No pique, vamos então para a nossa terceira questão. Analise o fluxograma abaixo, o nome dos processos um, 2 e 3, representados pelo fluxograma acima, ou ao lado, né? Referentes à separação dos componentes da mistura, são respectivamente. Então, ali eu tenho sal, areia e limalha de ferro. E o processo um só separa a limalha de ferro. Então, aqui em cima, nós temos uma mistura heterogênea, ok? A gente primeiro precisa classificar a mistura para a gente lembrar quais são os processos que a gente poderia estar utilizando para esse tipo de mistura. Então, a gente classifica a mistura aqui como heterogênea, porque nenhum dos componentes se dissolvem um no outro, né? Se misturam um no outro, são uma mistura de três sólidos.
E essa mistura heterogênea é formada por sólido, sólido. E aí, no processo 1 dessa mistura heterogênea, eu estou separando quem aqui? Processo 1 dessa mistura heterogênea, eu estou separando a limalha de ferro. E aí eu tenho 3 metais que são atraídos por um campo magnético de um ímã: o ferro, o cobalto e o níquel. Então aqui o processo 1, que tem o objetivo de separar a limalha de ferro, vai ser o quê? Separação magnética ou imantação. Aí, esse sal e areia que continuam na mistura, eles vão ser separados como? Eu tenho aqui a adição de água. Nisso que eu tenho a adição de água, o que que acontece aqui? O sal, ele vai se dissolver na água, a areia não. E eu utilizo um processo 2 para separar essa areia que se dissolve. Então, após a adição de água aqui, o que que eu vou ter? Então, aqui, ó, esse sal e a areia vão estar junto aqui com a água. Então, após a adição de água, eu vou ter aqui o seguinte: eu vou ter uma mistura heterogênea, ok? Formada por quê? Formada por um sólido ou por 2 sólidos, no caso aí seria o sal e a areia, e um líquido, que é a água. E aí, qual é o processo que eu utilizo quando eu tenho esse tipo de mistura? E aí, o tipo de processo que eu tenho quando eu utilizo este tipo de mistura, ou seja, aqui eu, no caso, estou separando a areia, sólido líquido, estou separando o sólido do líquido. O processo 2 aqui poderia ser ou filtração, ou também poderia ser decantação. Deixa eu tentar botar aqui de modo que dê espaço. E depois eu tenho a solução aquosa. Então, essa solução aquosa aqui, correto? É uma mistura o quê? Homogênea, sólido, líquido. Então, aqui, se eu tenho uma solução aquosa sendo uma mistura homogênea, porque toda solução é uma mistura homogênea, sólido, líquido, nós vamos ter o processo 3 sendo utilizado. Qual o processo 3 que vai ser utilizado? Vai ser a destilação. Como ela é sólido líquido, a destilação vai ser simples. Se fosse entre 2 líquidos, a destilação seria fracionada. Então, a alternativa correta seria separação magnética, filtração e destilação. Apesar de ter decantação aqui também como uma possibilidade na letra E, a última não vai ser filtração. Então, por isso aqui que seria a nossa letra P de bola, ok? No pique, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 4. Uma usina de reciclagem recebeu uma amostra contendo restos de plástico, PVC e pedras. Para separar os materiais, foi adicionado água. Explique o que ocorreu com os materiais após a adição de água.
Então, como que eu vou explicar o que ocorreu após a adição de água? Vamos lá, gente. E também dê o nome do processo de separação utilizado para separar os 2 componentes. Então, após a adição de água, como eu tenho uma mistura aí de plástico e pedras, o que que vai acontecer? Os 2 sólidos não se dissolvem no que eu adicionei, que foi a água. Então, o que aconteceu? O plástico PVC flutuou, e nós sabemos que plásticos flutuam, né, na água, porque a densidade dele é menor que a densidade da água, e as pedras afundaram. O nome do processo que adiciona um líquido de densidade intermediária, ou seja, densidade do meio de 2 sólidos, onde um flutua e o outro afunda, é a flotação, ok? Então, só um leve comentário aí para essa 4 de teoria, é quem tem maior densidade afunda, né, que seria a pedra aí, correto? E quem tem menor densidade flutua. No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte: para demonstrar os processos físicos de separação dos componentes de misturas complexas, um professor de química apresentou para os seus alunos uma mistura de malha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados na seguinte ordem. Então, etapa 1, grão de feijão foi catação, etapa 2, limalha de ferro, imantação, etapa 3, bolinhas de isopor, flotação, etapa 4, areia, filtração, etapa 5, cloreto de sódio, evaporação. Em qual foi necessário a adição de água para dar sequência às separações? Ó, eu quero saber em qual etapa foi necessário eu adicionar água para continuar com a sequência de separações. Aqui, catação, eu vou catar, seleção manual. Limalha de ferro, aproximar um ferro. Imantação, aproximar um ímã, na verdade. Então, não. Bolinha de isopor da areia e do cloreto de sódio, se eu pegar e adicionar água, o que que vai acontecer? O cloreto de sódio vai se dissolver, a bolinha de isopor ela flutua e a areia afunda. Então, um processo que foi necessário adicionar água aqui, ó, foi o processo em que eu quero separar as bolinhas de isopor por flotação, que nem nós fizemos ali no anterior, do plástico com as pedras. Então, aqui seria o terceiro, ok? Gabarito letra C. Próxima questão, questão de número 5. O garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, uma espécie de bacia em que água corrente, olha, explica o que acontece. Água corrente é passada para remover a areia, deixando o ouro, que é mais denso, no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia que tem ouro. O ouro se dissolve no mercúrio, mas a areia não. Deu o nome dos 2 processos de separação de misturas descrito assim. Então, o primeiro processo aqui, ó, que ele explicou, que é a água corrente passada para remover a areia, deixando o ouro mais denso no fundo, o nome desse primeiro processo é a levigação.
O segundo processo, que é adicionar mercúrio à areia, e aí fazer com que o ouro se dissolva e a areia não, adicionar um líquido que vai dissolver apenas uma fração, uma parte da mistura, o nome desse processo seria dissolução fracionada. Então perceba aí que há várias formas de eu cobrar esse conteúdo de separação de misturas, né. Eu posso descrever o processo e você identificar, eu posso dar um fluxograma com os componentes para vocês identificar qual é a melhor ordem, qual é o melhor processo, ou ainda posso pegar e colocar a mistura e perguntar alguma particularidade, né, em alguma etapa de separação, como nós fizemos aí na 7, na 5. Então vamos agora para a questão de número 7, que diz o seguinte: em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitida por um elemento radioativo. Ele observou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos. Também percebeu que uma a cada 10.000 partículas era desviada para um ângulo maior que 90 graus. Com essas observações, Rutherford pôde chegar à seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo. Então, o que que nós sabemos aí? A partícula alfa, tá? Já se sabia dessa época, ela tem uma carga o quê? Positiva. Partícula alfa. Então, a partícula alfa, ela tem uma carga positiva. E aí, quando ela batia em uma certa região do átomo, ela sofria um desvio ou uma repulsão. Então, o que que acontece aqui? Positivo com positivo se repele, correto? Então quer dizer que quando ela batia no núcleo, que também era positivo, ela se repelia. Então, a alternativa correta aí, ó, o átomo é maciço e eletricamente neutro, a carga elétrica do elétron é positiva, o ouro é radioativo e bom condutor de corrente elétrica, o núcleo do átomo é pequeno e de carga positiva, sim, devido à repulsão. E por que que eu sei que é pequeno? Porque ele disse que uma a cada 10.000 partículas era desviada para um ângulo maior de 90 graus. Se era uma a cada 10.000, quer dizer que essa região era pequena, ou seja, a maioria das partículas atravessavam outra região que não o núcleo, tá bom? Então, por isso que é a letra D de dado. No pique, vamos para a nossa oitava questão, que diz o seguinte: o modelo científico é a idealização simplificada de um sistema que possui maior complexidade. Para facilitar o estudo envolvendo átomos, foram criados os chamados modelos atômicos, que são representados por desenhos, como demonstrado abaixo. Identifique o nome dos modelos A, B e C ao lado representados. Então, esse modelo aí que parece um sistema solar, né, onde eu tenho o Sol aqui e eu tenho os elétrons, né, a eletrosfera girando em órbitas elípticas aí, sem muita discriminação de quantidade de elétrons, de camadas, sem ser órbitas circulares, é um modelo de Rutherford, também chamado de planetário. Próximo modelo aí, que é o B, é uma esfera maciça, como a gente está vendo, indivisível, indestrutível, compacta, sem nenhuma carga, né, sem duas regiões determinando aí núcleo, eletrosfera. Então isso daí é um modelo de Dalton, ou também conhecido como bola de bilhar. E para finalizar, a letra C, eu tenho uma esfera aí de carga positiva, tá vendo aí um fluido positivo aqui, ó, apesar de não ter sido representado, com partículas de carga negativa aderidas. Então, esse é o modelo de
Thomson, ou também chamado de pudim com passas. Ok? Certo? No pique, estamos finalizando aí a correção do nosso teste, vamos para a nona questão. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1887, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, ó, existência de partículas negativas. Por um inglês de nome, Thomson, gente. O modelo de Thomson é que evidenciou essas partículas negativas. Então, primeiro veio Dalton aqui, correto? Com a bola de bilhar. Depois foi introduzida essas partículas de carga negativa, que estão aqui, ó, representadas pelos elétrons por Thomson. E por último, não, penúltimo veio o Rutherford e depois o Bohr, que é o palco da nossa questão 10 aqui, ó, que fala o seguinte, ó. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com material explosivo. Quando incendiados, emitem colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem coloração amarela, de bário, verde, de cobre, azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. Qual o modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno? Então, o modelo atômico vai ser o modelo de Bohr, que é o modelo da energia quantizada. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho um átomo, e eu tenho um núcleo, e eu tenho aqui as camadas, né? Então, o que que vai acontecer? Um elétron vai sair dessa camada aqui, ó, que é a segunda, e nisso que ele sai dessa segunda camada aqui, ó, por ter absorvido energia, energia essa que veio da onde? Que veio da explosão, né? Porque aqui eu tenho fogos de artifício. Então, quando incendiados, ó, emitem colorações. Então, tem uma explosão, né? E aí, o que que vai acontecer? Esse elétron, ele vai migrar para uma camada mais distante, que aqui seria a terceira camada. E aí, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que depois dele ir para essa camada, ele vai migrar para uma outra camada, porque ele vai querer estar no estado de energia menos energético. Então, quando ele retorna para a sua camada de origem, que aqui é a segunda camada, o que que vai acontecer com esse retorno? Esse retorno vai fazer com que este elétron excitado emita luz. E essa luz vai depender do tipo. Sódio é amarela, como a gente viu aqui no texto, ó. O bário é verde, o cobre é azul, ok? Então, quem explica isso? O modelo de Bohr. Bom, vamos agora corrigir as questões da prova. Então, continue aí conosco. Eles estão agora corrigindo aí as questões da prova. Vamos à nossa primeira questão aí, uma questão bem parecida com o que a gente já viu no teste, né? Na segunda questão do teste, onde eu tenho um desenho para identificar quais são as substâncias simples e compostas. Então, olha só. No esquema a seguir, estão representados cinco sistemas formados por moléculas constituídas de três tipos de átomos, representados pelo triângulo, a esfera ou quadrado. Indique quantas substâncias simples e compostas, tá? Há no sistema. Então vamos lá, gente. Nós sabemos já que substância simples tem apenas um elemento, um tipo de representação atômica, um tipo de triângulo, né? Vai ter só o triângulo, só vai ter só a bolinha. Se tiver dois ou mais desenhos formando a união entre dois átomos, aí eu tenho dois elementos distintos, então a substância vai ser composta. Então não vou botar isso de novo, já vou responder direto, tá?
Perceba aqui que no sistema 1, todas as moléculas, ou seja, toda a união entre 2 ou mais átomos são iguais. Por mais que o quadrado apareça primeiro que o triângulo, ou o triângulo apareça primeiro que o quadrado, são o mesmo tipo de átomo, né? Os dois mesmos tipos de átomos. Então, ali no sistema 1, eu vou ter uma substância, uma apenas, né? Substância composta, porque eu tenho dois tipos de átomos aí, né? Composta é quando tem dois ou mais elementos, tá bom? Dois tipos de átomos. Na 2 aí, vocês percebam que eu tenho o quê? Eu tenho dois triângulos conectadinhos aqui, dois triângulos, ou seja, o mesmo elemento. Então, se é o mesmo elemento, quer dizer que aqui eu tenho uma substância simples. Aí, no 3, o que que eu tenho? Eu tenho esta substância simples, que já apareceu no 2. Eu tenho uma outra substância simples, porque agora é um conjunto de três átomos, por mais que sejam do mesmo elemento que o primeiro que eu circulei ali, mas é uma outra coisa. É como se esse aqui, por exemplo, fosse o O3, que é o ozônio, e esse aqui fosse o O2, que é o gás oxigênio, ok? Ao passo que essa próxima que eu vou marcar aqui, de laranja, ó, isso daqui é igual a isso. Então, aqui é como se fosse uma substância só, são duas moléculas da mesma substância. Então, o que que vai acontecer na 3? Na 3 aí eu tenho um sistema onde eu tenho o quê? Não quatro substâncias simples, mas três substâncias simples diferentes. Porque as duas esferas azuis de cima e as duas esferas azuis de baixo que estão conectadas, né, os pares de esferas, são a mesma substância. Então, por isso aqui, ó, três substâncias simples. Se ele tivesse pedido o número de moléculas, aí você colocaria quatro, tá? Vamos lá. Aí o quarto aqui, ó. Então, este daqui é igual a este. Então, cai no mesmo que a gente viu ali. Deixa eu até botar do mesmo jeito para vocês perceberem, ó. Então, esse daqui, essa molécula aqui é igual a essa. Então, novamente, eu tenho o quê? Duas moléculas da mesma substância. Aqui eu vou ter esta, que é diferente desta. Não é isso? Perfeito. Então, aqui nós temos o quê? Três substâncias também, só que vão ser substâncias o quê? Compostas, todas as três. E vamos para o sistema 5 agora, que é um sistema que todo ele é formado por moléculas diferentes. Ó, esse é diferente deste, que é diferente deste, que também é diferente deste. Então, aqui eu tenho o quê? Quatro substâncias compostas diferentes. Quatro substâncias compostas. Pique no pique, vamos para a nossa segunda questão. Fala o seguinte: o ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que comporta as diversas transformações que este elemento sofre no seu ciclo entre o reino mineral e os seres vivos. O principal repositório do nitrogênio é a atmosfera. 78% desta é composta de nitrogênio, onde se encontra sob a forma de gás N2. A fixação atmosférica ocorre através dos relâmpagos, cuja elevada energia favorece a reação do N2 com o O2.
formando o dióxido de nitrogênio, NO2. O NO2 se dissolve na água da chuva que chega ao solo. Agrupe as substâncias acima em simples e compostas. Então vamos lá. As simples, nós sabemos que é aquelas formadas por um elemento. Já vimos anteriormente no teste isso, que é cada letra o quê? Maiúscula. Então vamos lá para direto, então aqui, ó, simples. Então aqui nós temos, ó, N2 e O2 como simples. Agora aquelas que possuem duas ou mais letras maiúsculas, compostas. Aqui nós temos o NO2 e H2O. Vamos lá? No pique, vamos para a nossa próxima questão. Associe a coluna da esquerda, que descreve os modelos atômicos, com a da direita, em que se encontram os cientistas que as propuseram. Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Eu vou até aumentar o zoom aqui, que está bem difícil para mim, para eu enxergar. Então vamos lá. Ó, os átomos são partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Partículas esféricas maciças e indivisíveis seria o modelo de Dalton aqui, ó. Então, aqui é o A. O átomo é uma pasta positiva recheada por elétrons de carga negativa. Opa, esse é modelo de Thomson, ou de incompassas. E o átomo é formado por um pequeno núcleo denso e positivo, e por elétrons que giram ao redor deste núcleo. Esse é o modelo de Rutherford, seria o C. Então, aqui um C, A2, B3, C1. Letra C. Ok? No pique, vamos para a nossa próxima questão, questão 4 aí. A seguir estão indicados alguns processos cotidianos. Uma dona de casa catando feijão com suas mãos para depois cozinhá-lo. Separação da casca do amendoim após torrá-lo, lançando para cima e fazendo com que a corrente de ar separe o amendoim da casca. Quando o garimpeiro separa o ouro do cascalho com o uso de uma bateia, também está utilizando uma técnica rudimentar de separação. Quais os nomes dos processos um, 2 e 3? Tem uma interrogação aqui que houve um erro na hora de eu pegar e confeccionar essa questão. Tem que ter uma interrogação, né? Então, primeiro aí, catação, né? Existem palavras-chave que identificam aí na descrição de cada um desses processos quais são. Depois nós temos o 2, que é a corrente de ar que separa o amendoim da casca. Então, aqui vai ser o quê? Ventilação. E o garimpeiro utilizando aí a bateia, o recipiente cônico, que ele coloca água dentro dele, e depois ele vira esse recipiente cônico, e aí a areia é arrastada pela corrente de água que desce pela ação da gravidade. E aí o nome desse processo aí seria, no 3, levigação. Ok? Pique no pique, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 5. Olha só. Um professor de química desafiou seus alunos a recuperarem todos os materiais de uma mistura contendo álcool, óleo, água e areia. Os alunos submeteram tal mistura a uma sequência de processos de separação conforme o fluxograma abaixo. Os processos de separação designados por A, B e C são respectivamente. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Analisar o tipo de mistura que nós temos. Então, essa mistura de álcool, água e areia é uma mistura o quê? Heterogênea.
o óleo não se dissolve aí na água, mas, nem a areia, mas o álcool sim, né. Mistura heterogênea, sólido, líquido. Tem sólidos e tem líquido. E aí o objetivo do meu primeiro processo aqui é separar o óleo. Se o objetivo do meu processo A é separar o óleo é o líquido, né. E aí eu consigo separar esse óleo aí do restante por decantação. Só teria esse processo, tá, tá bom? Agora, álcool, água e areia. Novamente, eu continuo tendo a mesma coisa do primeiro caso, também uma mistura heterogênea, sólido, líquido. E aí, no que acontece? Eu vou estar pegando, eu vou ter separando a areia aqui. E aí, quando eu pego e eu separo a areia dessa mistura heterogênea sólido-líquido, eu posso ter 2 processos aí sendo utilizados, tá? Então, para separar a areia, ou eu poderia utilizar a decantação, ou eu poderia utilizar a filtração. E aí nós temos álcool e água. Álcool e água já vai ser uma mistura o quê? Homogênea, não é isso? Entre 2 líquidos. Quando eu tenho uma mistura homogênea entre 2 líquidos, só tem um processo possível. E aí o processo possível que eu estaria utilizando para separar essa mistura homogênea entre 2 líquidos, que é o meu processo C aqui, e aí eu separo o álcool da água, será a destilação, como é líquido-líquido, fracionada. E aí o gabarito seria a nossa letra decantação, filtração e destilação, letra C de casa aqui, tá bom? Eh, não teria outra possibilidade a não ser a letra C devido a ter que iniciar com decantação. A letra B até inicia com decantação também, mas o segundo processo não vai ser uma evaporação, poderia ser uma decantação de novo ou uma filtração, ok? Então vamos para a próxima, questão de número 6, que diz o seguinte: átomos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual é a propriedade que caracteriza um elemento químico? Aqui eu reduzi um pouco, que eu vou ter que começar a fazer novamente uma introdução teórica, porque essa matéria já é uma matéria que só caiu na prova. Então, o que que acontece? Um átomo, ele tem uma representação atômica, que é o X, o que fica embaixo é o Z, o que fica em cima é o A, o Z é o que nós chamamos de número atômico, que nada mais é que também um número de prótons, e o A é o que nós chamamos de número de massa de um átomo. O número de prótons, ou o Z, vai ser aquilo que vai dar identidade ao átomo. O número de prótons, ou o Z, é aquilo que dá a identidade
atômica. Ou seja, um átomo só é reconhecido pelo seu símbolo de acordo com esse número de prótons ou Z. Quando esse átomo ele está eletricamente neutro, ou ele está no estado fundamental, quer dizer que o número atômico vai ser igual ao número de prótons e também vai ser igual ao número de elétrons, ok? Bom, a massa que a gente está vendo ali em cima, ela é calculada de uma maneira também, tem uma fórmula para ela. A massa, que é o A, é igual ao quê? Z mais N. Logo, para você calcular o número de nêutrons, que é o que a gente vai precisar na 7, você vai pegar a massa e vai subtrair do Z. Então, agora vamos fazer a 6 e 7, ó. Átomos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual é a propriedade que caracteriza um elemento químico, que identifica o tipo de átomo? Ou seja, é o número de prótons, que também pode ser igual ao número atômico, tá bom? Sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons, sempre. Mesmo se esse átomo perder ou ganhar elétrons. A 7 fala o seguinte: considerando que uma medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio seja composta pelos isótopos estáveis prata, 47,107, ouro, 79,197, o valor da soma correspondente ao número de nêutrons desses dois átomos. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou pegar a prata e vou calcular o nêutron dela. Então, o nêutron da prata, que está roxo aqui, vai ser o quê? Massa menos o número atômico, como a gente viu aqui, certo? Ó, então, quer dizer que o nêutron vai ser igual a 107 menos 47. Então, quer dizer que o nêutron vai ser igual a 40. E agora nós temos um outro aqui, que é o ouro. Então, o nêutron vai ser o quê? Massa menos Z. Então, o nêutron vai ser igual ao quê? 197 menos 79. Então, aqui o nêutron vai ser igual a 88, não é isso? Isso é errado. 197 menos 79. 118. Não sei de onde surgiu 88. Desculpe. 118. Aqui vocês me perdoem, eu não sei onde que eu tô com a cabeça. Claro que vai dar 60, né, gente, aqui. 407 menos 47, 60, e ali 118. Então, agora eu vou pegar e vou somar esses dois. É isso que ele quer? Então, a soma aqui vai ser igual a 60 mais 118. Então, a soma vai ser igual a 178. Letra D de dado. Considere as seguintes espécies nucleares utilizadas como matéria-prima no processo de fissão que ocorre em usinas nucleares. Dos átomos apresentados, quais são isótopos? Tem que lembrar o que que é isótopo. Isótopo é o átomo que apresenta mesmo número de prótons. E nós sabemos que o número de prótons é aquilo que fica aonde? É aquilo que fica embaixo na representação. Número de prótons, aqui, ó, P.
Então, aqui é só ver aqueles átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Ou seja, aqui, ó, aqui, 92, 92, e tem um outro par aqui também, 94, 94. Então, nós temos os isótopos 2 e 3, e também teríamos os outros que seriam o quê? 5 e 6. Agora ele quer saber quais são os isóbaros. Os isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa. Nós vimos que massa fica onde? Fica em cima. Então seria aqui, ó, 2 e 5. E também teria o quê? O 4 e o 6. Lá no pique, para a próxima questão, questão de número 9. Há 100 anos atrás foi anunciada ao mundo inteiro a descoberta do elétron, que provocou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos eletrônicos que utilizam inúmeras fiações de cobre. Determine o número de prótons, elétrons e nêutrons da espécie Cu mais 2. Então, aqui eu não tenho átomo neutro, porque se eu tivesse, valeria essa regra aqui: número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Eu tenho um cátion. E aí, quando eu tenho um cátion, a gente tem que lembrar de algumas coisas, ó. Um cátion é alguém que perde elétron. E aí, se ele perde elétron, ele fica o quê? Positivo. E aí, se ele fica positivo, como é que eu vou calcular o número de elétrons? O número de elétrons vai ser igual ao número atômico menos o módulo da carga. Para quem não se lembra, módulo é qualquer valor numérico. Então, se eu tenho menos 2, o módulo de menos 2 vai ser apenas o valor numérico, sem o sinal, 2, ou positivo sempre. Se eu tenho o módulo de mais 4. Então, aqui vai ser o quê? 4. Então, se ele quer o número de prótons, elétrons e nêutrons, para um cátion ainda vale a regra. Ó, um cátion tem um número atômico, tem a massa e vai ter uma carga aqui mais C, vou chamar assim, tá bom? Uma carga de cátion. Então, o que que acontece? O número de prótons vai ser igual ao número de atômico, mas vai ser diferente do número de elétrons. Então, aqui o número de prótons, ó, é só você ver o quê? O número atômico dele. A representação desse átomo ficaria cobre mais 2, 29, e aqui, ó, 63. Prótons, então, 29. Elétrons, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar o 29, que é o número atômico, e vou subtrair do módulo da carga, que é mais 2. Então, elétrons vai ser igual ao quê? A 29 menos 2, porque o módulo de 2 vai ser 2. Então, o número de elétrons vai ser igual a 27. Então, já determinei aqui próton, já determinei aqui elétron, falta quem agora? Um nêutron. Nós vimos que o nêutron não vai mudar, tá bom? Eu vou calcular o nêutron da mesma maneira. Qual é a maneira? Massa menos número atômico. A gente já viu aqui, ó, correto? Então vamos lá, calcular o nêutron. Então aqui, ó, o nêutron desse, massa menos número atômico. Então, o nêutron dele vai ficar a massa, que é 63, menos o número atômico, que é 29. Então, o nêutron desse vai ficar
34. Ok? Vamos então para a nossa última questão da prova, que diz o seguinte: medalhas de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro foram feitas a partir de uma mistura de ouro e prata, sendo esta majoritária. Considerando as partículas constituintes desse metais, foram feitas as seguintes afirmativas. Gente, nessa representação aí, vamos lá. A prata tá aqui, né? Vou botar aqui, ó, bonitinho. AG, número atômico 47, número de massa 108. Então, tudo relativo à prata eu vou botar de vermelho. E relativo ao ouro, eu vou botar de azul, ó. O ouro, número atômico 79 e a massa 197. A prata possui 47 elétrons. Então, aqui eu tenho um átomo neutro. Então, quer dizer que o número atômico vai ser igual ao número de prótons e de elétrons. Então, tá certo, ela tem 47 mesmo. A massa atômica da prata é 155. Não, aqui a prata, ó, a massa atômica dela é igual ao expoente, ao que está lá em cima, 108. Você não vai somar os dois para dar 155. Isso é o que a questão queria que você fizesse, tá bom? O número de prótons e elétrons do ouro é idêntico. Isso está correto. Está correto porque quando eu tenho um átomo neutro e ele não tem nenhuma carga positiva ou negativa, como a gente viu no anterior, o número atômico é igual ao número de prótons e também igual ao número de elétrons. Está correto. A diferença entre o número de nêutrons do ouro e da prata é 32. Então, aqui a gente tem que fazer o nêutrons do ouro, que vai ser a massa dele, que é 197, menos 79. Nêutrons do ouro, 197 menos 79, 118. E aqui nós vamos fazer o nêutron da prata, que vai ser 108 menos 47. Aqui vai dar 61. Quando você faz a diferença entre os dois, 197 menos 79, 118 mesmo. Então, aqui a diferença vai ser o quê? 118 menos 61, 57. E aí, são duas afirmativas corretas, letra B. Vamos então agora corrigir as questões do simulado. No PIC, vamos então agora terminando de corrigir a nossa última questão aí, as últimas questões, na verdade, do simulado CAF, tá? Do nono ano. Uma das estações de tratamento de água consiste em permitir que o material sólido se deposite lentamente, ó. Uma das etapas do tratamento de água consiste em permitir que o material sólido se deposite lentamente no fundo dos tanques. Em relação a essa etapa, é correto afirmar que o material sólido é constituído de vegetais, madeira e gordura. Gordura não é material sólido, né? É líquido. Então tá errado isso daqui. A separação do material sólido da água é feita por centrifugação. Isso não acontece na estação de tratamento de água, tá? Apesar de poder ser utilizado. O material deposita-se no fundo dos tanques à mesma velocidade. Não, não vai ser a mesma velocidade. Vai depender o quê? Depende do peso de cada material. A deposição dos sólidos é denominada decantação e tem por base diferenças de densidade entre material e água. Corretíssimo, letra D, né? Esse peso aqui a gente pode falar que é a densidade, tá? Um sinônimo aí. No pique, também questão de separação de misturas a dois. A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-açúcar. A charge abaixo pode transmitir de que se trata de uma substância pura.
Meu negócio é a purinha, e tem um cara ali no balcão com a cachaça. Na realidade, ela não é uma substância pura, e sim uma mistura homogênea. Isso pode ser comprovado pelo seguinte processo de separação. É uma mistura homogênea formada entre dois líquidos, tá? Principais, líquido, líquido. Que no caso seria o quê? O álcool e a água, tá bom? O álcool mais a água. E quando eu tenho uma mistura homogênea formada por dois líquidos, a gente vai ter um processo de destilação. Para ser mais específico aqui, essa destilação seria a fracionada. Se tivesse líquido e sólido, aí a destilação seria simples. Vamos para a próxima, questão de número 3. Carbono, oxigênio e hidrogênio são elementos que combinam para formar diversas substâncias químicas. No esquema abaixo, as esferas pretas representam carbono, as cinzas o oxigênio, ó, as pretas representam carbono, as cinzas o oxigênio e as brancas o hidrogênio. Vamos lá. A substância 1 é simples e formada por três elementos. Não, ela tem esferas diferentes, a substância 1, né? Então, ela é uma substância o quê? Composta, ó, ok? Essa esfera é igual a essa, a primeira e a última, mas a do meio ela é diferente. A substância 2 é composta e formada por dois átomos. Não. Aqui eu tenho quantos átomos? Três átomos, ok? Ela é formada por dois elementos. Três átomos e dois elementos. O que que é o elemento? É cada esfera diferente. Então, aqui eu tenho dois elementos. Ó, essa esfera é o mesmo elemento dessa e aqui é diferente. A substância 3 é uma substância simples e formada por três átomos, correto? Três átomos do mesmo elemento, tá? Então, aqui realmente há três átomos, três esferas, átomos é a quantidade de esferas e um elemento, porque todas as esferas são iguais. A substância 4 é composta e formada por quatro elementos. Não, aqui ela seria formada por quatro átomos e dois elementos. Vamos para 4. O elétron foi descoberto por Thomson, modelo pudim com passas, no fim da década de 19, o que lhe rendeu o prêmio Nobel. Uma característica do modelo atômico proposto por ele é: o átomo é indivisível? Não, isso é Down. Os elétrons ocupam órbitas com energia bem definidas? Não, isso é Bohr. O átomo sofre decaimento radioativo natural? Isso nem é modelo. O átomo é maciço e poderia ser associado a um pudim com passas. Letra D de dado. Então, aqui, ó, Dalton, Bohr, ali não é nada. 5, para finalizar, o desastre nuclear ocorrido em uma usina de nuclear de Fukushima 1, localizada no Japão, tem sido considerado o maior acidente nuclear da história. Devido a este acidente, foram detectados vazamentos principalmente de iodo e césio que contaminaram a água próxima da usina. A respeito dessa informação, assinale a alternativa correta. Os elementos iodo e césio apresentam o mesmo número de nêutrons. Jamais, né, gente? Ó, aqui eu vou botar de vermelho o iodo e de césio azul, tá bom? Vou fazer aqui do ladinho. Então, nêutron do iodo seria 137, que é a massa dele em cima, menos 53. Então, o nêutron do iodo seria 84. Ao passo que o nêutron do césio seria 137 menos 55. Então, o nêutron do césio seria 82. Não tem a mesma quantidade de nêutrons. Os elementos iodo e césio são isóbaros. Concordo, ó. Os dois aqui, não sei se vocês estão percebendo, vou ampliar aqui, tem o mesmo número de massa, ó. A parte de cima, aquela parte de cima, professor. 137, aqui também o quê? 137, são isóbaros. Iodo tem maior número atômico que o césio. Jamais. Como isso? Iodo tem número atômico 53 e o césio tem número atômico o quê?
55. Não. A água é uma substância pura simples, jamais. Água é o quê, professor? Água é H2O. E se água é H2O, eu tenho quantos elementos aqui na fórmula? Dois, o hidrogênio e o oxigênio. Então, aqui vai ser o quê? Substância pura composta. O iodo, o césio tem número de massa maior que o iodo. O césio tem número de massa maior que o iodo? Não, os dois têm a mesma massa. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, deem um joinha, partilhe, se inscreva no canal, dê um comentário aí. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.